No dia 9 de outubro de 2020, Jamie Faith, um executivo de tecnologia da American Airlines, saiu para uma caminhada matinal com sua esposa Jennifer e seu cachorro Meg em um bairro tranquilo de Oak Cliff, Dallas, Texas. O que parecia ser uma rotina comum foi interrompido por um ataque brutal. Um homem mascarado disparou 9 tiros contra Jamie, matando na frente de Jennifer. Inicialmente, a polícia tratou o caso como um possível roubo que deu errado, mas conforme a investigação avançou, revelou-se uma trama muito mais sombria e calculada do que qualquer um imaginava. Jamie Faith, nascido em 1971 em Madison, Wisconsin, e Jennifer Lynn Faith, uma texana, cruzaram seus caminhos pela primeira vez em 2005, em Phoenix, Arizona, durante um encontro às cegas organizado por amigos em comum. Naquele dia, o que começou como uma simples apresentação virou algo especial. Eles passaram mais de 5 horas conversando sem parar, encantados ao descobrir quantas coisas tinham em comum, desde gostos pessoais até amigos que conheciam. Para Jamie, que até então era um solteiro convicto e dizia aos amigos que nunca se casaria ou teria filhos, aquele encontro mudou tudo. Ele viu em Jennifer e na filha dela, Amber, uma chance de construir a família que nunca imaginou querer. Jennifer, por outro lado, carregava uma história de vida marcada por altos e baixos no amor. Antes de conhecer Jamie, ela já tinha passado por 2 casamentos que não deram certo. O primeiro terminou de forma dolorosa quando ela ficou grávida de Amber. O marido na época deixou claro que não queria filhos, e o relacionamento desmoronou. Mesmo assim, Jennifer não desistiu. Ela terminou sua tese, se formou na faculdade e deu à luz Amber, tudo em um único mês, mostrando uma força impressionante. Depois disso, veio o segundo casamento, com um homem chamado Rick. Esse relacionamento foi ainda mais curto, acabando rapidamente, embora os detalhes desse período não sejam muito claros. Quando Jamie entrou na vida dela, Jennifer já tinha 34 anos e uma filha de 8 anos, Amber, que se tornou o centro do seu mundo. A conexão entre Jamie e Jennifer cresceu rápido. Menos de um mês depois daquele primeiro encontro, eles decidiram morar juntos. Jamie não só se apaixonou por Jennifer, mas também abraçou Amber como se fosse sua própria filha. Amber, que não tinha uma figura paterna presente desde pequena, logo passou a chamar Jamie de pai. Esse vínculo ficou ainda mais forte anos depois, em 2012, quando Jamie adotou Amber oficialmente. Foi um momento cheio de emoção. Amigos contam que ele chorou tanto que mal conseguia assinar os papéis da adoção. Naquele mesmo ano, Jamie e Jennifer decidiram selar a união com o casamento em Las Vegas, uma cerimônia que marcou o início de uma vida que, para quem via de fora, parecia perfeita. Amber, então com 15 anos, estava radiante por finalmente ter uma família completa. A vida do casal tomou um novo rumo em 2017, quando Jamie, que trabalhava como executivo no departamento de tecnologia da American Airlines, recebeu uma promoção para supervisor. O novo cargo exigiu que a família se mudasse de Phoenix para Dallas, no Texas. Eles escolheram um bairro chamado Oak Cliff, mais especificamente a 1000th Block da South Waverly Drive, uma rua arborizada e tranquila, conhecida por ser um lugar acolhedor e seguro. A casa que compraram refletia o conforto que alcançaram. Tinha jardim, piscina e espaço para receber amigos, algo que eles adoravam fazer. Jamie era um apaixonado por tecnologia desde os tempos de escola, e seu trabalho na American Airlines era o resultado de anos subindo na carreira. Ele também gostava de esportes, torcedor fanático do Green Bay Packers, jogos de videogame e vinhos, além de aproveitar qualquer chance de viajar. Jennifer, por sua vez, encontrou seu espaço na administração de saúde, embora algumas pessoas digam que ela trabalhava como patologista da fala. Juntos, eles construíram uma rotina estável e cheia de momentos felizes. Viajavam pelo país com frequência, organizavam festas e churrascos em casa, e eram vistos como o tipo de casal que estava sempre rodeado de amigos e vizinhos. A casa na South Waverly Drive virou o ponto de encontro, conhecida por sua hospitalidade calorosa. O carinho entre eles também aparecia nas pequenas coisas. Jamie e Jennifer tinham o hábito de se presentear o tempo todo, sem precisar de uma data especial. Um exemplo disso foi no Dia dos Namorados de 2020, quando Jennifer deu a Jamie um livro personalizado, cheio de mensagens agradecendo por ele ter tornado a vida dela tão maravilhosa. Para quem os conhecia, eles pareciam um exemplo perfeito de um casal que tinha superado desafios para encontrar a felicidade juntos, com Amber completando a família como uma filha amada por ambos. O dia 8 de outubro de 2020 foi especial para Jamie e Jennifer. Eles comemoraram 15 anos desde aquele primeiro encontro em 2005,
uma marca importante que mostrava o quanto tinham construído juntos. Para celebrar, saíram para um jantar luxuoso em Dallas, um momento que amigos descreveram como cheio de alegria e significado. Era uma noite para lembrar tudo o que tinham passado, o encontro inesperado, os anos de união, a adoção de Amber e a mudança para uma nova cidade. Naquele instante, ninguém imaginava que essa seria a última celebração do casal. Para o mundo exterior, Jamie e Jennifer eram a prova de que o amor verdadeiro podia durar, e a vida deles em Dallas parecia estar no auge, estável, confortável e repleta de planos para o futuro. Na manhã do dia 9 de outubro de 2020, por volta das 7h30, Jamie Faith e sua esposa Jennifer saíram de casa para uma caminhada que fazia parte da rotina deles. Junto estava Maggie, a cachorra da família, um Bernese Mountain Dog que sempre os acompanhava nesses passeios. Eles moravam na South Waverly Drive, em Oak Cliff, um bairro calmo e residencial de Dallas, onde as ruas arborizadas e as casas bem cuidadas davam um ar de paz. As imagens da câmera mostram os dois saindo tranquilamente, sem pressa, como faziam quase todos os dias, com Maggie andando ao lado deles, feliz por estar ao ar livre. Tudo mudou em questão de segundos. Enquanto caminhavam a cerca de 50 metros da casa, um homem mascarado apareceu de repente. Ele se aproximou por trás, correndo em direção ao casal sem dizer uma palavra. Antes que Jamie ou Jennifer pudessem reagir, o homem sacou uma pistola calibre .45 e abriu fogo. Foram 9 tiros disparados em uma sequência rápida e assustadora, quebrando o silêncio do bairro. 7 desses tiros acertaram Jamie, 3 atingiram a cabeça, 3 o peito, e, dependendo de qual relato se ouve, 1 ou 2 foram na região da virilha. A precisão e a quantidade de disparos chocaram quem analisou a cena depois. Não era algo que parecia acidental ou descontrolado, mas sim uma ação direta, como se o objetivo fosse garantir que Jamie não sobrevivesse. Jamie caiu no chão imediatamente, com sangue se espalhando pela calçada. Enquanto isso, o agressor virou sua atenção para Jennifer. Ele a derrubou com força, jogando-a no chão, e usou fita adesiva para amarrar os pulsos dela. Depois, tentou arrancar os anéis dos dedos dela, mas não conseguiu tirar todos. Em meio ao caos, o homem também fez um movimento em direção a Maggie, como se fosse atacá-la, mas por algum motivo desistiu e deixou a cachorra ilesa. Antes de fugir, ele arrancou a aliança de casamento do dedo de Jamie, que ainda estava no chão. Com o ataque concluído, o homem correu de volta para uma caminhonete Nissan Titan preta que estava estacionada ali perto. O som do motor ecoou enquanto ele acelerava e desaparecia da rua, deixando para trás uma cena de horror. Os gritos desesperados de Jennifer cortaram o ar logo após os tiros. Ela gritava por socorro, com uma mistura de medo e desespero que fez os vizinhos saírem correndo de casa para ver o que estava acontecendo. Alguns já estavam na rua por causa do barulho dos disparos, que ecoaram como algo saído de um filme. Um vizinho descreveu o som como aterrorizante e disse que ouviu Jennifer gritando pela vida dela, o que o levou a pegar o telefone e ligar para o 911 imediatamente. Outros correram para tentar ajudar, mas o que encontraram foi devastador. Jamie estava imóvel no chão, com uma poça de sangue ao redor, enquanto Jennifer, ainda com os pulsos amarrados, estava em estado de choque ao lado dele. Maggie, sem entender o que acontecia, circulava ao redor dos dois, confusa e assustada. Várias pessoas fizeram chamadas de emergência quase ao mesmo tempo, relatando tiroteio e pedindo ajuda urgente. "Acho que meu vizinho acabou de ser baleado. Venham rápido", disse uma testemunha ao telefone, com a voz tremendo. A polícia de Dallas chegou a South Waverly Drive poucos minutos após as primeiras ligações para o 911, feitas logo depois das 7h30 da manhã do dia 9 de outubro de 2020. Testemunhas que ouviram os tiros e os gritos de Jennifer agiram rápido, e os registros mostram que os socorristas e os policiais estavam no local em cerca de 5 a 10 minutos após o crime, uma resposta ágil para um bairro residencial como Oak Cliff. Quando chegaram, encontraram uma cena caótica. Jamie Faith estava deitado na calçada, sem vida, com sangue ao redor, enquanto Jennifer, ainda com os pulsos amarrados por fita adesiva, estava cercada por vizinhos tentando ajudá-la. Quando a polícia e os socorristas chegaram ao local, já era tarde demais para Jamie. Aos 49 anos, ele foi declarado morto ali mesmo, na calçada onde minutos antes caminhava tranquilamente com a esposa e o cachorro. Os paramédicos confirmaram que os ferimentos eram graves demais para qualquer chance de sobrevivência. Jennifer, cercada por vizinhos que tentavam consolá-la, parecia inconsolável. Alguns moradores a abraçaram enquanto ela chorava, outros ficaram parados, olhando a cena em silêncio, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer em um bairro que sempre foi considerado seguro e pacato.
O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao som de sirenes que começavam a chegar, marcando o início de uma tragédia que ninguém ali jamais esqueceria. No começo, os policiais pensaram que o caso poderia ser um roubo que deu errado. Afinal, o agressor tinha levado a aliança de Jamie e tentou pegar os anéis de Jennifer, o que parecia apontar para um assalto. Mas, conforme olhavam mais de perto, algumas coisas não faziam sentido. Primeiro, os 9 tiros disparados contra Jamie, 7 acertaram, 3 na cabeça, 3 no peito e pelo menos um na virilha, eram muitos para um simples ladrão. Normalmente, em um roubo, o objetivo é pegar algo rápido e fugir, não atirar tantas vezes antes mesmo de tentar levar qualquer coisa. Isso sugeria que o ataque tinha algo de pessoal, como se o alvo fosse Jamie desde o início. Outro detalhe estranho era a fita adesiva nos pulsos de Jennifer. Em assaltos comuns, os ladrões não costumam perder tempo amarrando as vítimas desse jeito. Parecia mais uma cena montada, algo que levantou as sobrancelhas dos investigadores. Jennifer, ainda abalada, foi uma das primeiras a falar com a polícia. Ela descreveu o agressor como um homem corpulento, que ela acreditava ser latino, com olhos escuros e penetrantes. Disse que ele usava uma máscara azul, do tipo que muita gente usava em 2020 por causa da pandemia, e um moletom escuro com capuz. A descrição dela foi anotada com cuidado, já que era o único relato direto de quem estava lá no momento do ataque. Um vizinho que correu para ajudar confirmou partes do que ela disse, mencionando ter visto um homem com características parecidas fugindo. Esses primeiros depoimentos deram à polícia algo para começar, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Enquanto os policiais examinavam a cena do crime, começaram a juntar as primeiras pistas concretas. No chão, perto do corpo de Jamie, encontraram cápsulas de balas de uma pistola calibre .45, um tipo de arma que exige certa habilidade para usar com tanta precisão. Isso já fez os investigadores pensarem que o atirador podia ter experiência, talvez até treinamento. Outra evidência importante veio das testemunhas. Várias pessoas viram o homem fugir em uma caminhonete Nissan Titan preta, e um detalhe chamou a atenção: havia um adesivo com a letra T na janela traseira. Alguns acharam que podia ser uma referência ao time de beisebol Texas Rangers, comum no Texas, mas outros sugeriram que talvez fosse algo diferente, como a University of Tennessee. De qualquer forma, o veículo virou uma peça-chave na investigação. Um achado ainda mais intrigante veio das câmeras RINs instaladas na casa dos Faith. Além de gravar o casal saindo para a caminhada às 7h30, outra câmera também tinha capturado algo sinistro horas antes. Às 2h30 da madrugada daquele mesmo dia, as imagens mostraram um homem suspeito andando no quintal da casa vizinha, que estava vazia na época. Ele parecia estar escondido, observando a casa dos Faith, e seu corpo tinha uma semelhança com a descrição do atirador: corpulento, com roupas escuras. Isso mudou tudo para os policiais. Não era mais só um crime que aconteceu de repente, agora parecia que alguém tinha planejado aquilo, esperando o momento certo para atacar. A gravação deu aos investigadores a certeza de que estavam lidando com algo mais sério do que um assalto impulsivo. Enquanto a polícia trabalhava, a notícia do assassinato de Jamie se espalhou rápido, deixando o bairro de Oak Cliff em choque. Jennifer, apresentada como uma viúva arrasada, apareceu em entrevistas na televisão local, com lágrimas nos olhos, pedindo ajuda para encontrar o responsável. "Se você sabe o que aconteceu, eu preciso disso para ter paz, para entender isso tudo", disse ela em um dos programas, com a voz tremendo. "É horrível, devastador, eu fico entre estar completamente de coração partido e totalmente destruída todos os dias." Suas palavras tocaram muita gente, e a comunidade respondeu com força. Um amigo dela criou uma página no GoFundMe para ajudar com os custos do funeral e apoiar Jennifer e Amber, a filha adotiva de Jamie. Em pouco tempo, a campanha arrecadou mais de $60 mil, com doações vindo de vizinhos, conhecidos e até estranhos que se comoveram com a história. Os moradores da South Waverly Drive também se uniram para apoiar Jennifer nos dias seguintes. Eles organizaram uma espécie de vigília na casa dela, levando comida, como jantares caseiros, e suprimentos básicos, como mantimentos e produtos de limpeza. Mais de 50 famílias do bairro se revezaram para garantir que ela não ficasse sozinha e tivesse o que precisava. Todos queriam ajudar de alguma forma, disse uma pessoa que organizou as entregas. Enquanto isso, a organização Crime Stoppers de Dallas ofereceu uma recompensa de $25 mil para quem desse informações que levassem ao assassino. A ideia era incentivar qualquer um que soubesse de algo a falar, já que o caso tinha deixado todo mundo com medo e querendo justiça.
Depois de semanas investigando o assassinato de Jamie Faith sem grandes avanços, a polícia de Dallas começou a sentir que algo estava faltando. Eles tinham as balas de calibre .45, as imagens da câmera Ring mostrando um homem suspeito às 2h30 da manhã e a descrição da caminhonete Nissan Titan preta com adesivo T, mas ainda não conseguiam ligar essas pistas a um suspeito claro. O caso parecia um beco sem saída, e os investigadores decidiram olhar mais de perto para as pessoas envolvidas, começando por Jennifer, a única testemunha ocular. Era comum em casos assim checar os pertences das vítimas e testemunhas para encontrar pistas, como contatos ou mensagens que pudessem apontar o motivo ou alguém com raiva de Jamie. Então, eles pediram para ver o celular dela, querendo entender melhor a vida do casal e se havia algo que Jennifer não tinha contado. Ela entregou o aparelho sem resistência, o que parecia um sinal de cooperação, mas o que encontraram ali mudou o rumo de tudo. Quando Jennifer entregou o celular voluntariamente aos policiais, os investigadores esperavam encontrar algo simples. Talvez mensagens de rotina ou pistas sobre a vida de Jamie que explicassem por que ele foi alvo. No começo, o celular parecia limpo, não havia registros diretos de conversas suspeitas. Mas os especialistas em tecnologia da polícia, que sabiam como recuperar dados apagados, começaram a fuçar mais fundo. Foi aí que perceberam que Jennifer tinha deletado várias mensagens, o que já era estranho. Por que uma viúva em luto apagaria coisas do celular logo após o crime? Esse detalhe acendeu um alerta, e eles decidiram investigar cada canto do aparelho com mais atenção. Depois de um trabalho minucioso, os policiais encontraram algo que não esperavam: textos que Jennifer tinha enviado para uma amiga mencionando um homem chamado Darren Lopes. Nas mensagens, ela falava dele como um amigo com quem tinha um caso emocional. Não dava muitos detalhes, mas o tom sugeria que era mais do que uma amizade comum, havia algo pessoal e próximo ali. O problema era que, no celular dela, não havia nenhum registro direto de conversas com esse Darren. Era como se ela tivesse limpado tudo que pudesse ligá-la a ele. Só que a investigação forense não parou por aí. Eles conseguiram acessar backups e registros de operadoras, e o que descobriram foi impressionante. Jennifer e Darren tinham trocado milhares de mensagens e ligações nos meses antes do crime. Entre setembro e outubro de 2020, foram mais de 14 mil contatos, uma média de 500 por dia. Isso mostrava que o caso emocional não era algo pequeno, era uma relação intensa que ela tentou esconder. Esse achado fez a polícia virar os olhos para Darren, querendo saber quem ele era e por que Jennifer tinha tanto interesse em apagar ele da história. Com o nome de Darren Lopes em mãos, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça. Darren Ruben Lopes era um homem de 48 anos que vivia em Cumberland Furnace, uma cidadezinha rural a cerca de 1 hora de Nashville, no Tennessee, a mais de 965 quilômetros de Dallas. A distância era grande, mas o que realmente chamou atenção foi outro detalhe: ele tinha uma caminhonete Nissan Titan preta, igual a descrita pelas testemunhas do crime. E mais, na janela traseira do veículo havia um adesivo com a letra T. Inicialmente, a polícia achou que o T era do Texas Rangers, um time de beisebol famoso no Texas, mas depois descobriram que era, na verdade, da University of Tennessee, algo que fazia sentido para alguém que morava naquele estado. Essa coincidência era grande demais para ignorar, e Darren logo virou uma pessoa de interesse no caso. Mas a ligação dele com Jennifer era ainda mais curiosa. Os dois tinham um passado juntos. Darren e Jennifer foram namorados na adolescência, durante o ensino médio e parte da faculdade, uma relação séria que quase terminou em casamento. Eles se separaram quando Darren decidiu entrar no exército e foi enviado para a Coreia do Sul, enquanto Jennifer seguiu outro caminho, eventualmente conhecendo Jamie. Depois disso, os dois perderam contato por anos, mas o fato de terem se conhecido tão bem no passado levantou perguntas. Será que esse caso emocional tinha algo a ver com o que aconteceu com Jamie? A polícia sabia que precisava entender mais sobre Darren e o que o conectava a Jennifer agora, tantos anos depois. Darren Lopes não era um cara qualquer. Ele tinha uma vida marcada por escolhas grandes e momentos difíceis. Aos 48 anos, ele era um veterano do exército americano, onde serviu por 20 anos, incluindo um tempo nas Forças Especiais, um grupo de elite conhecido por missões perigosas. Em 2005, enquanto estava no Iraque, Darren viveu um dos piores dias da sua vida. O veículo em que estava foi atingido por uma bomba na estrada. A explosão matou 19 de seus colegas, e ele sobreviveu por pouco, mas saiu com uma lesão cerebral que mudou ele para sempre. Além disso, o trauma daquele dia trouxe o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, algo que o acompanhou mesmo depois de deixar o exército. A vida pessoal de Darren também não estava fácil.
Em 2018, ele se separou da esposa, com quem tinha 4 filhas. Após o divórcio, as meninas foram morar com a mãe, deixando Darren sozinho em sua casa no Tennessee. Amigos dizem que ele ficou cada vez mais isolado depois disso, vivendo em uma propriedade rural vasta, longe de muita gente. A chegada da pandemia em 2020 só piorou as coisas. Com o mundo em lockdown, Darren se sentiu ainda mais solitário, e foi nesse momento que ele decidiu procurar pessoas do passado para se reconectar. Ele encontrou Jennifer Faith no LinkedIn, uma rede social profissional, depois de anos sem nenhum contato entre os dois. Darren, que já seguia nas redes sociais há alguns meses sem dizer nada, finalmente tomou coragem e enviou um e-mail. Na mensagem, ele foi nostálgico, falando sobre a vida dele, os filhos, e relembrando os tempos em que namoraram no ensino médio e na faculdade. Contou que tinha pensado nela muitas vezes ao longo dos anos e que ela, sem saber, o ajudou a passar por momentos difíceis durante os 20 anos no exército. Era um e-mail sincero, quase como um pedido para voltar a fazer parte da vida dela. Jennifer respondeu poucas horas depois, e o tom dela era bem diferente do que ele esperava. Ela estava animada, quase empolgada demais. No e-mail de resposta, Jennifer disse que também tinha procurado por ele ao longo do tempo e até sabia que o pai dele tinha morrido em 2015. Ela escreveu um texto longo, cheio de detalhes sobre a própria vida, os casamentos, a filha Amber, a mudança para Dallas com Jamie, e mandou até fotos para acompanhar. Assinou com um love, Jen, e disse que sentia falta dele há anos, que muitas vezes quis conversar com ele, mas não sabia como encontrá-lo. Obrigada por ser persistente e me procurar, escreveu ela, mostrando que aquele contato a tinha deixado feliz de verdade. A partir daí, o que começou como uma troca de e-mails casuais virou algo muito maior. As conversas logo ficaram mais sérias. Jennifer começou a chamar Darren de alma gêmea, dizendo que ele era o único que realmente a entendia. Penso em você quando adormeço e quando acordo, escreveu ela em uma mensagem, enquanto ele respondia coisas como você está sempre no meu coração, o primeiro amor nunca é esquecido. Eles começaram a sonhar com o futuro juntos, falando sobre como seria viver em um ao lado do outro dali a 5 anos. Darren, que estava hesitante no começo por causa do casamento dela com Jamie, ouviu de Jennifer que não havia mais carinho ou intimidade entre ela e o marido. Ela dizia que o relacionamento deles tinha esfriado, e isso abriu espaço para os dois imaginarem uma vida nova. O dia 8 de outubro de 2020 foi crucial para entender como o crime aconteceu. Era o dia em que Jamie e Jennifer celebravam 15 anos desde o primeiro encontro, mas também o dia em que Darren colocou um plano em ação. Ele levou seu carro, a Nissan Titan preta, para uma revisão em Tennessee, garantindo que estivesse pronto para uma longa viagem. Depois, colocou o endereço da casa dos Faith no GPS do celular e começou a dirigir. Foram quase 12 horas na estrada, mais de 965 quilômetros entre Cumberland Furnace, Tennessee, e Dallas, Texas. Durante o trajeto, ele parou em postos de gasolina para abastecer o tanque, comprar um Red Bull para se manter acordado e sacar dinheiro. Cada parada foi registrada pelo cartão de crédito dele, deixando um rastro que a polícia encontraria depois. Darren chegou a Dallas por volta das 2h30 da manhã do dia 9 de outubro. Em vez de ir direto para a casa dos Faith, ele se escondeu no quintal da casa vizinha, que estava vazia na época. A câmera Ring dos Faith capturou ele ali, uma figura escura andando e esperando, como se estivesse vigiando. Por 5 horas, Darren ficou naquele quintal, pacientemente aguardando o momento certo. Às 7h30, quando Jamie e Jennifer saíram para a caminhada matinal com Maggie, ele agiu. Disparou os 9 tiros que mataram Jamie, amarrou os pulsos de Jennifer com fita adesiva, pegou a aliança dele e fugiu na caminhonete. Depois do crime, Darren fez o caminho de volta para Tennessee, mais 12 horas dirigindo. O GPS do celular e os recibos de compras, como gasolina e comida, confirmaram cada passo dessa viagem, mostrando que ele chegou em casa depois das 17 horas do mesmo dia. Esse planejamento cuidadoso, com a revisão do carro e as paradas estratégicas, deixou claro que o ataque não foi algo impulsivo. A relação entre Jennifer e Darren tinha camadas que a polícia só entendeu ao fuçar ainda mais fundo. Em abril de 2020, poucos meses depois de começarem a se falar, Jennifer criou uma conta de e-mail falsa fingindo ser Jamie. Usando esse endereço, ela mandava mensagens para Darren dizendo que Jamie estava abusando dela, física e sexualmente. As mensagens eram pesadas, com descrições detalhadas de supostas agressões, coisas como tapas, queimaduras e até ataques de outros homens que Jamie permitia. Para dar credibilidade, ela enviava fotos de ferimentos, mas essas imagens eram falsas.
Algumas eram tiradas da internet, outras vinham de um acidente de carro que Jennifer sofreu em 2012, reaproveitadas para enganar Darren. Ele acreditava em tudo, respondendo com raiva e prometendo protegê-la. Não parou por aí. Jennifer criou uma segunda conta de e-mail, agora fingindo ser uma amiga do casal. Essa amiga escrevia para Darren confirmando os abusos, dizendo coisas como: "Eu vi Jamie bater nela hoje" ou "Ele está queimando ela, precisamos ajudar". Essas mensagens eram feitas para mexer com Darren, jogar com o instinto dele de proteger alguém que amava. Em agosto de 2020, Jamie descobriu que Jennifer estava se comunicando com Darren, não os detalhes das mentiras, mas o contato em si. Ele ficou arrasado, e Jennifer disse a amigos que tinha colocado um freio na relação com Darren por causa disso. Só que era mentira. Ela continuou falando com ele, e em setembro, por telefone, pediu diretamente que ele matasse Jamie. Disse que era urgente, que ela e Amber estavam em perigo, que Jamie ia acabar com a vida dela se Darren não fizesse algo. Darren, convencido pelas histórias e fotos, aceitou. "Se eu não fizer algo, ela vai morrer", disse ele depois. Foi o empurrão final para o plano que terminou na manhã de 9 de outubro. Depois do assassinato de Jamie Faith na manhã de 9 de outubro de 2020, a relação entre Jennifer Faith e Darren Lopes entrou em uma fase diferente, marcada por silêncio e tentativas de apagar os rastros do que tinham feito. Durante as 28 horas que seguiram o crime, desde o momento dos tiros até o fim do dia 10 de outubro, os dois não trocaram nenhuma mensagem ou ligação. Isso era estranho, considerando que nos meses anteriores eles se falavam o dia inteiro, com uma média de 500 contatos diários. A polícia, que mais tarde analisou os registros dos celulares, viu esse silêncio como algo planejado. Era como se eles tivessem combinado ficar quietos enquanto as coisas se acalmavam, evitando qualquer pista que pudesse ligá-los naquele momento crítico. Para os investigadores, essa pausa repentina mostrava que ambos sabiam da gravidade do que tinha acontecido e queriam passar despercebidos. O silêncio acabou no dia 10 de outubro, quando Jennifer quebrou o acordo tácito. Ela enviou a Darren um link de um artigo de jornal local que falava sobre o assassinato de Jamie. O texto mencionava a caminhonete Nissan Titan preta com o adesivo T na janela traseira, uma informação que já estava circulando entre a polícia e as testemunhas. Junto com o link, Jennifer escreveu uma mensagem clara: pediu que ele removesse o adesivo do caminhão o mais rápido possível. Ela sabia que aquele T era uma pista importante, algo que podia levar os investigadores direto até Darren. Ele não perdeu tempo. No dia seguinte, 11 de outubro, Darren tirou o adesivo da caminhonete, tentando fazer o veículo parecer menos reconhecível. A polícia só soube disso depois, quando encontrou registros de mensagens recuperadas e testemunhas em Tennessee que notaram a mudança. Esse pequeno ato foi uma das primeiras provas de que Jennifer não estava apenas de luto, mas tentando esconder algo. Enquanto isso, Jennifer começou a se mexer para garantir benefícios financeiros após a morte de Jamie. Em novembro de 2020, pouco mais de um mês depois do crime, ela deu entrada no pedido para receber o seguro de vida dele, que valia $629 mil, uma quantia alta que incluía 2 seguros separados, um de $258 mil e outro de $371 mil, dos quais 100 mil vinham do plano da American Airlines, onde Jamie trabalhava. Ela também tinha acesso a uma pensão mensal de $1.000 pelo resto da vida como viúva. Só que o dinheiro não parou aí. A campanha no GoFundMe, criada por um amigo para ajudar Jennifer e Amber, tinha arrecadado mais de $60 mil com doações da comunidade. Em vez de usar esse valor para despesas do dia a dia ou funeral, Jennifer pegou boa parte dele e transferiu para pagar cartões de crédito que tinha dado a Darren. Esses cartões, entregues a ele antes e depois do crime, foram usados para cobrir gastos pessoais de Darren, como compras online de $700 em sites como Amazon, além de outras despesas menores. Para a polícia, isso mostrou que Jennifer estava sustentando Darren, mesmo estando tão longe. Darren, por sua vez, estava em uma situação financeira desesperadora, o que explicava por que aceitava o dinheiro dela. Ele vivia em Cumberland Furnace, Tennessee, em uma casa grande que estava prestes a ser tomada pelo banco por falta de pagamento, um processo chamado foreclosure, que já estava em andamento em 2020. A crise dele era tão séria que a água da casa tinha sido cortada, e ele dependia de ajuda externa para sobreviver. Antes do crime, Jennifer já mandava presentes para ele, coisas como roupas, comida e até itens para as filhas dele, que não moravam mais com ele após o divórcio. Depois do assassinato, ela intensificou o apoio, enviando dinheiro diretamente e pagando as contas dos cartões que ele usava. Por exemplo, entre outubro e novembro, Darren gastou mais de $2.000 em produtos variados, incluindo roupas e eletrônicos,
Tudo bancado por Jennifer com o dinheiro do GoFundMe e outras fontes. Ele até comprou um presente para o aniversário de Jennifer em 13 de novembro, um gesto que mostrava como os dois continuavam conectados, mesmo com a polícia começando a fechar o cerco. Jennifer aparecia na mídia como uma viúva devastada, agradecendo o apoio da comunidade e pedindo justiça, enquanto nos bastidores mandava dinheiro para Darren e tentava acessar o seguro de Jamie. Darren, isolado em Tennessee, seguia as ordens dela, mantendo a cabeça baixa e usando os cartões que ela fornecia. Para os investigadores, esses detalhes, o silêncio inicial, a mensagem sobre o adesivo, os pagamentos e a crise financeira de Darren, foram se juntando como peças de um quebra-cabeça. Cada ação mostrava que os dois estavam trabalhando juntos para não deixar o plano desmoronar, mesmo que o cerco estivesse se apertando ao redor deles. A investigação deu um grande passo no dia 11 de janeiro de 2021, quando a polícia prendeu Darren Lopes em sua casa em Cumberland Furnace, Tennessee. Depois de meses juntando pistas, os investigadores conseguiram um mandado de busca e foram até lá com tudo que já sabiam: a caminhonete Nissan Titan preta, o passado dele com Jennifer e os rastros da viagem a Dallas. Na propriedade, encontraram provas que não deixavam dúvidas. Dentro da casa, havia uma pistola calibre .45, e os testes de balística feitos depois confirmaram que era a mesma arma usada para matar Jamie Faith. As marcas nas balas da cena do crime batiam exatamente com ela. Além disso, acharam uma máscara azul, igual à descrita por testemunhas, e manchas de sangue no caminhão de Darren que, após análise, provaram ser de Jamie. Darren foi preso na hora, acusado de assassinato e também de um crime federal por usar uma arma em um crime violento que cruzou estados, já que ele viajou do Tennessee para o Texas para cometer o ato. A fiança foi fixada em $1 milhão, um valor alto que refletia a gravidade do caso. No começo, Darren negou tudo. Disse aos policiais que não sabia do que estavam falando e que não tinha ido a Dallas, mas as provas eram fortes demais para ele sustentar essa história por muito tempo. Pouco mais de um mês depois, em 24 de fevereiro de 2021, foi a vez de Jennifer Faith ser levada em custódia. A polícia já vinha observando ela há semanas, desconfiada por causa das mensagens apagadas no celular e dos pagamentos a Darren. No início, a acusação contra ela foi mais leve: obstrução de justiça. Isso veio do fato de ela ter tentado encobrir o envolvimento de Darren, como quando pediu que ele removesse o adesivo T do caminhão e mandou dinheiro do GoFundMe para ele. Jennifer foi presa em Dallas e, assim como Darren, negou qualquer coisa errada no começo. Disse que era apenas uma viúva sofrendo e que não tinha ideia de quem matou Jamie. Mas os investigadores não estavam comprando essa versão. As coisas mudaram em setembro de 2021, quando os promotores aumentaram a acusação contra ela para assassinato por encomenda. Essa nova denúncia veio porque eles provaram que Jennifer usou meios interestaduais, como e-mails e ligações entre Texas e Tennessee, para planejar a morte de Jamie com Darren. Era uma acusação federal séria, que podia levar à pena de morte. Diante disso, Jennifer continuou negando por um tempo, mas a pressão das provas e a ameaça de uma sentença tão pesada começaram a pesar. Ela sabia que o caso contra ela estava ficando impossível de combater, e isso levou a mudar de estratégia mais tarde. As evidências que a polícia juntou eram um muro impossível de escalar para os dois. Primeiro, tinham os e-mails falsos que Jennifer enviou a Darren, recuperados por especialistas em tecnologia. Essas mensagens, escritas como se fossem de Jamie ou de uma amiga do casal, falavam de abusos que nunca aconteceram, com fotos falsas de ferimentos para enganar Darren. Cada e-mail mostrava como ela manipulou ele, passo a passo, até convencê-lo a agir. Do lado de Darren, os rastros digitais e físicos eram igualmente claros. O GPS do celular dele mostrava a viagem de 12 horas até Dallas e a volta. As câmeras de segurança em postos de gasolina capturaram ele comprando Red Bull e sacando dinheiro, e os registros bancários confirmaram que ele usava os cartões de Jennifer. Depois que Darren foi preso, Jennifer não parou de se mexer. Entre janeiro e fevereiro de 2021, ela transferiu $118 mil para outras pessoas, provavelmente tentando esconder o dinheiro ou pagar alguém para ajudar. Mesmo na cadeia, ela tentou manter contato com Darren, usando mensagens codificadas enviadas por terceiros, coisas como cartas com palavras disfarçadas para não levantar suspeitas. Tudo isso foi descoberto pela polícia. Essas ações só reforçaram o caso. Jennifer e Darren estavam juntos nisso, desde o planejamento até a tentativa de escapar das consequências. O julgamento de Jennifer Faith chegou ao fim em fevereiro de 2022. Diante da possibilidade de enfrentar a pena de morte, ela decidiu se declarar culpada para evitar o pior. No tribunal,
Confessou que planejou a morte de Jamie por ganância, queria o seguro de vida de $629 mil e a pensão mensal, e também porque sonhava com uma nova vida ao lado de Darren. O juiz não poupou palavras. Chamou ela de pura maldade por trair o marido e enganar a comunidade que a apoiou. Jennifer foi condenada à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Como parte do acordo, teve que admitir que Jamie nunca a abusou, acabando com as mentiras que usou para manipular Darren. Ela também foi obrigada a pagar $6.500 em restituição e uma multa de $250 mil. Mesmo na prisão, tentou reivindicar $200 mil do espólio de Jamie, mas isso não deu certo. Darren Lopes enfrentou julgamento em julho de 2023. Diferente de Jennifer, ele não fez acordo e deixou o caso ir para a corte. A defesa dele argumentou que ele foi manipulado por Jennifer, dizendo que o transtorno de estresse pós-traumático e a lesão cerebral do tempo no exército deixaram vulnerável às mentiras dela. Darren subiu ao banco das testemunhas e falou com emoção. "Eu tirei o pai de Amber da vida dela", disse ele, chorando, e comparou isso à dor que sentiria se perdesse as próprias filhas. Mostrou remorso, mas o júri não se convenceu o suficiente para aliviar a pena. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau a 62 anos de prisão, além de uma multa de $10 mil. Aos 48 anos na época do crime, isso significa que ele deve passar o resto da vida atrás das grades. Darren planeja apelar, mas as chances de mudar a sentença parecem pequenas diante das provas.